Segunda-feira, 6 de julho, você confere no seu Jornal da Rede. Fortes chuvas de monção deixaram mortes e causaram deslizamentos na Índia e em Bangladesh. O número de pessoas em situação de rua no Brasil cresceu aproximadamente 88% entre 2020 e 2026. Acidentes em cidades da região. A campanha do Agasalho 2026 está arrecadando cobertores, calçados, meias, toucas e cachecóis em Guarulhos. O AI iniciou atendimentos da Carreira da Dignidade com serviços gratuitos para a população em situação de rua e de extrema vulnerabilidade social. E tem seu Resenha na Rede com o Lucas. Está no ar o seu jornal. Olha, antes da gente começar com as notícias principais, eu não posso deixar de falar ali do Brasil, que saiu ali da Copa do Mundo. Porém, vocês sabem que o Resenha na Rede com o Lucas sempre traz uma cobertura completa. Então, eu vou deixar umas notícias com ele para vocês, né? Vamos seguir o nosso jornal aí com as notícias aqui da região e do mundo para vocês, tá bom? Olha, fortes chuvas de monção deixaram mortes e causaram deslizamentos na Índia e em Bangladesh. No domingo, os temporais causaram alagamentos e a interrupção de transportes em Mumbai, onde pelo menos 6 pessoas morreram após o desabamento de imóveis. Em Bangladesh, pelo menos 8 pessoas morreram em um campo de refugiados em Cox's Bazar. A infraestrutura foi afetada com atrasos em voos, cancelamento de trens e fechamento de escolas nesta segunda. O temporal severo ocorre após o país registrar o 5º mês de junho mais seco em 125 anos, gerando preocupação sobre a produção agrícola. Nossa, a gente vai atualizando vocês. Bom, já que a gente está com notícias internacionais, vamos falar do presidente dos Estados Unidos. Olha, Donald Trump discursou na madrugada desse domingo em Washington nas celebrações dos 250 anos de independência do país. Na fala, Trump afirmou que os Estados Unidos são luz, esperança e liberdade no mundo e declarou que não quer comunistas no país. O líder norte-americano aproveitou a oportunidade para prometer a aprovação de uma lei que exige prova de cidadania e documento com foto para votar nas eleições. As festividades na capital foram marcadas por alertas de tempestade e uma onda de calor extremo que causou o cancelamento de um desfile. Hora da gente vir para o nosso país, viu? O governo brasileiro e a oposição adotam estratégias distintas em Washington diante da possibilidade de uma tarifa extra de 25% sobre produtos brasileiros em investigação dos Estados Unidos. As audiências públicas reunindo autoridades representantes do setor produtivo começaram hoje, na verdade. O Palácio do Planalto decidiu não enviar oradores, enviando apenas integrantes da embaixada como observadores. O Ministério das Relações Exteriores mantém a aposta em conversas técnicas e já apresentou uma proposta para os 6 pontos questionados, seguindo em negociação até o prazo final de 15 de julho. Por outro lado, o senador Flávio Bolsonaro vai participar do segundo dia da audiência nesta terça, afirmando que o comportamento do presidente Lula atrai as tarifas de Donald Trump. Vamos acompanhando e atualizando vocês aí de casa, que no decorrer da semana a gente tem mais novidade, viu? E o número de pessoas em situação de rua no Brasil cresceu aproximadamente 88% entre os anos de 2020 e 2026. Segundo o estudo da Universidade Federal de Minas, o total de pessoas sem teto no país passou dos 194 mil para mais de 365 mil pessoas ali. As capitais de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte lideram o ranking nacional com a capital paulista, reunindo sozinha quase 1/3 de todo o contingente. A Prefeitura de São Paulo discordou do estudo e defende que o último censo municipal indicou 32 mil pessoas nessa condição, destacando a contratação de uma empresa para realizar um novo censo. Já o governo do estado informou que repassou 633 milhões de reais às prefeituras para políticas assistenciais. Na verdade, esse cadastro foi pego do CadÚnico, federal. E alguns opinadores, dão destaque para os 3 últimos anos ali, dando consequência do governo federal, que acabou piorando a situação de algumas pessoas. Enfim, cada órgão vai jogando para o outro, Tomara que diminua esse percentual ao longo dos anos. Uma pesquisa Datafolha divulgada nesse domingo mostra que a aprovação da gestão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, permanece estável em 45%. O levantamento indica que 32% dos paulistas avaliam o governo como regular, 20% ruim ou péssimo e 3% não souberam avaliar.
O Instituto, encomendado pelo jornal Folha de São Paulo, ouviu 1.608 eleitores entre quarta, dia 1º, e sexta, dia 3 de julho. Já a atuação pessoal de Tarcísio como governador é aprovada por 63% dos entrevistados, enquanto apenas 32% reprovam o seu trabalho. Vamos falar de uma criança agora de 1 ano e 3 meses, notícia séria, viu? Ela morreu em uma unidade de saúde na Avenida Celso Garcia, Tatuapé, na zona leste de São Paulo, nesse domingo. O menino foi levado ali ao hospital com suspeita de engasgo, mas a pediatra acionou a polícia após identificar lesões recentes no corpo da criança. Que dó! A equipe médica realizou procedimentos de emergência, incluindo a manobra de Heimlich e as tentativas de reanimação, mas o menino não resistiu. O caso foi registrado como morte suspeita, viu, no 30º Distrito Policial do Tatuapé, que solicitou exames periciais ao IML. Sempre quando chega assim, alguma criança, algum bebê, né, num pronto atendimento, se o médico ali, a equipe, entende que há alguma coisa a mais, eles acionam a polícia, viu? A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo anunciou uma recompensa de R$50 mil, gente, por informações sobre o paradeiro de Hércules de Costa Siqueira. Quem é ele? Ele é suspeito de participar do atentado contra o tenente da rota, Ronixon Pimentel, que é o irmão de Eloá Cristina Pimentel. O caso foi confirmado pela PASA nesse domingo. O suspeito tem antecedentes por roubo e homicídio já. Teve a prisão temporária decretada pela Justiça. O policial foi baleado na cabeça no dia 27 de junho em São Caetano do Sul, seguindo internada e respondendo positivamente ao tratamento. Que bom! As denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 181. 4 estações da CPTM passaram a oferecer vacinação gratuita contra o sarampo a partir de hoje. Então você que é da região do Alto Tietê e pega aí o trem, metrô lá para São Paulo, fica atento. A ação é voltada para pessoas de 6 meses a 59 anos de idade e acontece das 9 da manhã às 4 da tarde nas estações Comendador Hermelino, Itaim Paulista, São Miguel Paulista e Guaianazes. A campanha foi lançada após a confirmação de novos casos do estado, elevando para 7 o número de ocorrências em 2026. Olha, semana passada eu falei 6, hein? A Secretaria da Saúde reforça que a vacina é a principal forma de proteção e orienta a população a atualizar a carteirinha em 6 dias selecionados de julho. Vamos vir para a região do Alto Tietê? É fake que a fabricante de pneus francesa Michelin vai embora do Brasil após o fechamento de uma unidade em Guarulhos, viu? Publicações que viralizaram nas redes sociais dizem que a companhia deixaria o país por conta do encerramento das atividades da planta na Grande São Paulo, mas a informação não procede. Em nota central Fato ou Fake, a empresa esclareceu que a decisão de fechar a fábrica de Guarulhos foi anunciada no ano passado e concluída em 2025. A marca mantém seu comprometimento e segue com operações no Amazonas, na Bahia, Espírito Santo, em Minas, Rio de Janeiro e em São Paulo. Inclusive, o jornal deu a notícia do fechamento, mas a gente não falou que ia embora do país, não. A concessionária Ecovias Leste Paulista iniciou nesta segunda os serviços de manutenção e conservação no corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto e na rodovia L. Smith. As obras se estendem até o dia 12 de julho com intervenções de recuperação de pavimento, manutenção de drenagem e iluminação. Os trabalhos vão ocorrer nos 2 sentidos das vias, das 6 da manhã às 6 da tarde e das 10 da noite às 5 da manhã, com interdições alternadas de faixas. A rodovia L. Smith, em Guarulhos, terá manutenção de defensas metálicas. A concessionária orienta que os motoristas redobrem a atenção e reduzam a velocidade nos trechos. Vamos falar do motorista que morreu? Olha, ele morreu após uma batida frontal entre um carro e um ônibus na madrugada desta segunda, na rodovia Presidente Dutra, em Santa Isabel. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro seguia na contramão quando bateu de frente com o coletivo na altura do quilômetro 193. O condutor do automóvel ficou preso às ferragens e morreu no local. O ônibus transportava 26 passageiros que não sofreram ferimentos, mas a concessionária CCR Rio-São Paulo informou que 3 passageiros tiveram lesões leves. O acidente provocou a interdição parcial da pista no sentido Rio de Janeiro, gerando até 5 km de congestionamento no trecho. Já que a gente está falando de acidente, olha, um motorista perdeu o controle do carro e bateu em um poste na praça Kazuki Mura, conhecida como Rotatório do Habib's, na Vila Mogilar, em Mogi, na madrugada de sábado. Segundo a PM, o acidente ocorreu por volta das 2 da manhã. O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro, a gente já sabe, né? Foi autuado e não houveram vítimas. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito registrou a ocorrência às 4h40 da manhã,
após o veículo subir no canteiro central e colidir com a estrutura de sinalização. O semáforo teve o funcionamento interrompido por causa da batida, mas foi imediatamente restabelecido pela equipe da prefeitura sem prejuízo ao trânsito. A sorte, assim, para o trânsito em geral, é que aconteceu de madrugada, né? Porque se fosse em horário de pico, imaginem só. Ainda por Mogi, olha, policiais militares prenderam um indivíduo pelos crimes de receptação, adulteração de veículo e uso de documento falso. Durante o patrulhamento no distrito de Brás Cubas, a equipe abordou um automóvel Mitsubishi ASX que transitava na contramão da rua Brigadeiro Newton Braga. Ao notar a viatura, o condutor tentou fugir, mas foi apreendido. O motorista apresentou um documento falso e a vistoria constatou adulteração nos sinais identificadores do automóvel, que já operava como dublê. A polícia identificou que o veículo original tinha sido roubado em março de 2023, gente, no município de Santo André. O suspeito alegou ter comprado o carro por R$17 mil e permaneceu preso. O Grupo de Fiscalização Integrada do Alto Tietê, Cabeceiras, reforçou a atuação contra crimes ambientais na última sexta, no distrito de Palmeiras, em Suzano. A operação integrada promoveu o embargo de áreas na estrada do Oura, lá na Vila Ipelândia, e na estrada Odílio Cardoso, no Jardim dos Eucaliptos. As equipes constataram intervenções irregulares em área de preservação e parcelamento ilegal de solo. Na estrada Odílio Cardoso, uma guarita construída sem alvará foi demolida para alertar futuros compradores sobre a venda clandestina de lotes. A área já registra reincidência desde 2022 e contava até com placas falsas da CETESB. As denúncias de loteamento ilegais em Suzano podem ser feitas pelo telefone da Secretaria do Meio Ambiente, é o 4745-2055. Já que a gente está falando de Suzano, olha, a Secretaria de Segurança Cidadã de lá divulgou o balanço do primeiro semestre de 2026. As equipes da GCM apreenderam quase 40 quilos de drogas e realizaram 106 prisões entre os meses de janeiro e junho. Com o auxílio da tecnologia de monitoramento do programa Smart Suzano, 67 foragidos da Justiça foram capturados no período. O relatório também destacou a retirada de circulação de 18 máquinas caça-níquel e mais de 15 mil porções de entorpecentes. Na área preventiva, a pasta manteve o diálogo com a população por meio de 18 reuniões dos consegues, reforçando ali a proteção nas escolas municipais com mais de 900 câmeras interligadas. Que bom! Agora, presta atenção, uma notícia revoltante. Imagens de câmeras de segurança que mostram um cachorro sendo atropelado no bairro Cidade de Boa Vista, em Suzano, passaram a repercutir nas redes sociais nas últimas horas. O caso aconteceu na última quinta, na Avenida Boa Vista. As imagens registram um momento em que o animal é atingido por um veículo. Segundo informações preliminares, o motorista não parou para prestar socorro e deixou o local após o atropelamento. A Prefeitura de Suzano foi procurada para se posicionar sobre a ocorrência. Gente, se vocês acompanharem o vídeo, ele vai indo, assim, e o cachorro segue dele, assim, ele teria que desviar. E não, ele pega e passa por cima do cachorro. É revoltante. Olha, no próximo bloco, a campanha do Agasalho de 2026 está arrecadando cobertores, calçados, meias, toucas e cachecóis em Guarulhos. E mais, Coa iniciou atendimentos da Carreta da Dignidade, com serviços gratuitos para a população. Fique aí que já eu volto com o seu Jornal da Rede. E seja bem-vindo à Toyota. Eu tô aqui em Guarulhos, na Avenida Anielo Pratícia. Gente, olha só que tecnologia. Toyota é tecnologia japonesa. Aqui você tem até 10 anos de garantia. Quem é que te oferece 10 anos de garantia? Até 10 anos de garantia? Só quem sabe o que vende pra você, né? E a gente fala de lançamento, 0 km Yaris Cross a partir de 151.990 com IPVA 2026 de presente pra você. E agora a gente mostra Corolla Cross XRE ou XRX Flex, que você pode optar ou pelo IPVA 2026 ou então R$10 mil de bônus na troca. Agora, essa SW4 tá linda. Essa tá com bônus de R$25 mil com o carro na troca. Tem seminovos também aqui para você escolher, todos com garantia, procedência. E dependendo do Toyota seminovo que você compre aqui, você tem até 10 anos de garantia também, tá? No 0 km no seminovo Toyota, tá bom? Agora a gente fala do consórcio Toyota, com as melhores
melhores taxas de administração aqui você encontra. Comprando acessórios, comprou seu Toyota, comprou acessórios aqui, você tem até R$500 de bônus na compra de acessórios. E anota o endereço, Avenida Anielo Pratice, 350, Jardim Santa Francisca, aqui em Guarulhos. É Toyota, tecnologia japonesa oferecendo o que há de melhor para você. A Prefeitura de Guarulhos iniciou nessa segunda vacinação com a nova pneumocócica conjugada 20 valente, a Pneumo 20. O novo imunizante foi incorporado ao calendário nacional para crianças menores de 5 anos e está disponível gratuitamente em todas as unidades básicas de saúde. A vacina protege contra 20 sorotipos da bactéria pneumococo, causadora de pneumonia e meningite. O esquema de rotina vai passar a ser realizado com uma dose da Pneumo 20 aos 2 meses, uma dose da Pneumo 10 aos 4 meses e um reforço aos 12 meses de idade. A Secretaria da Saúde orienta pais e responsáveis a levarem a caderneta de vacinação da criança e o documento de identidade até o UBS mais próximo. Ainda pela cidade, a campanha do Agasalho de 2026 está arrecadando cobertores, calçados, meias, toucas e cachecóis, além das tradicionais blusas e casacos. Os interessados em participar encontram mais de 200 pontos de coleta com as caixas do Fundo Social de Solidariedade devidamente sinalizadas. A organização reforça que as peças devem estar limpas e em bom estado, viu? Uma das novidades deste ano é a arrecadação de roupas e cobertores para animais de estimação que devem ser entregues ensacados nas mesmas caixas. Estabelecimentos que desejarem se tornar um ponto de arrecadação de coleta podem entrar em contato pelo telefone com o Fundo Social. E estão abertas as inscrições para pessoas com deficiência interessadas em participar de uma sessão de cinema acessível e gratuita no Cine Sesc em São Paulo. A iniciativa é da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão de Guarulhos, viu? E vale para a exibição do filme brasileiro A Natureza das Coisas Invisíveis, na próxima segunda, dia 13. A sessão vai contar com audiodescrição, libras e legendas descritivas na tela. O Sesc vai ceder transporte gratuito com saída prevista para 1 da tarde da sede da Subsecretaria no Macedo. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp ou pelo 2414-3685, vale muito a pena participar. Já que a gente está falando de Guarulhos, vamos falar do Flamengo de Guarulhos. Olha, ele garantiu oficialmente sua classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista da 2ª Divisão, a Bezinha. A vaga foi conquistada no último sábado, após o time vencer o Audax Osasco por 2-1 no estádio Ninho do Corvo. É a volta das oitavas, né? Os 2 gols da vitória foram marcados pelo atacante Tauan. Nesse pós-jogo aqui no estádio Antônio Soares de Oliveira, no Ninho do Corvo, Flamengo 2, Audax 1, pelo jogo da volta das oitavas de final do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Eu tô com o cara, autor dos 2 gols dessa classificação, Tauan. 2 gols e uma classificação para as quartas de final, cara. O que falar desse jogo? Um jogo eliminatório, um jogo difícil, e você entra e marca 2 vezes. É um jogo marcante, né? A gente fica feliz de ser abençoado, de ser o escolhido aí de estar fazendo os gols. Mas sem dúvida, né? É uma vitória de toda a equipe, né? É uma equipe que vem trabalhando com muita humildade, trabalhando firme e em busca do tão sonhado acesso. Então eu fui coroado ali, né? Com os 2 gols, fico muito feliz, me dá muita confiança para continuar, né, buscando mais gols, mas agradecer, né, a toda a equipe. Se não fosse eles trabalhar para mim fazer os gols, nada disso teria acontecido. E agora vem uma fase quartas de final, né? O quão importante é a sua experiência, a do Lucas, nesse momento agora tá perto, né? Mas ao mesmo tempo ainda a gente precisa chegar, né, passar por essa fase. O que agora a experiência também sua do Lucas pode agregar ainda mais para esse elenco, né? Que é tão jovem, né? Você com mais de 30 anos, o Lucas também com mais de 30 anos, com os meninos que é sub-23. A gente vai passar para eles, né? Comemorar hoje, mas na segunda-feira já pôr o pezinho no chão, manter a tranquilidade, manter o foco e trabalhar muito firme. É uma divisão muito difícil, vocês veem os jogos aí, não tem jogo fácil. Todo mundo que vem jogar contra o Flamengo, eles dão a vida. O que a gente vai passar para eles? É manter a humildade, manter o pé no chão, o foco e trabalhar muito. Que só assim a gente vai conseguir esse tão sonhado acesso, que não só essa torcida, mas esse grupo merece muito.
Como a partida de ida havia terminado empatada 0-0, o rubro-negro avançou no placar agregado e enfrentará a Matonense na próxima fase. Ó, tá ficando sério o negócio. A Federação Paulista de Futebol deve divulgar em breve as datas e os horários dos 2 confrontos de mata-mata. A Prefeitura de Itaquá promove durante o período de férias escolares a abertura da Escola de Trânsito aos finais de semana com uma programação voltada às crianças. As atividades acontecem nos dias 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de julho, das 10 da manhã às 3 da tarde, no Parque Ecológico Mário do Canto. A iniciativa combina lazer e educação para estimular a conscientização sobre segurança viária. O objetivo é qual? É proporcionar uma experiência interativa em que as crianças aprendam conceitos como respeito às leis de trânsito e convivência segura. A Secretaria de Mobilidade Urbana orienta que os participantes levem sua bicicleta e utilizem equipamentos de segurança. Vamos falar agora do Instituto Sopa Dona Odete. Ele intensificou a distribuição de alimentos e agasalhos para pessoas em situação de vulnerabilidade social durante o inverno em Mogi. A entidade sem fins lucrativos atua há mais de 40 anos na região. Reúne cerca de 100 voluntários e atende aproximadamente 2.500 pessoas. Só no ano passado foram distribuídos mais de 96 mil litros de sopa em 3 dias da semana para atender a demanda que cresce nos dias mais frios. O Instituto também mantém 650 famílias cadastradas que recebem cestas básicas e enxovais, atuando diretamente no centro e em outros bairros da cidade. Vamos falar agora de Poá. Olha, a Prefeitura de lá iniciou nesta segunda os atendimentos da Carreta da Dignidade, com serviços gratuitos para a população em situação de rua e de extrema vulnerabilidade social. Vou explicar para vocês. É uma estrutura itinerante que está instalada lá no terminal rodoviário Pedro Favo, no bairro Cidade Quêmio, e deve funcionar até o dia 20 de julho. A unidade móvel vai oferecer banho quente, kits de higiene, teste rápido de saúde e orientação social. Além de moradores de Poá, a iniciativa vai beneficiar pessoas de Ferraz, Itaquá e Itaim Paulista, com expectativa de mais de 1.000 atendimentos. Que bom, né? Uma iniciativa muito legal. Vamos falar agora de Guararema. Lá foi iniciada a programação de férias na estação, com uma gincana temática da Copa do Mundo na estação literária, viu? A agenda gratuita foi aberta no sábado, reunindo famílias para brincadeiras, oficinas de bandeiras e troca de figurinhas no centro da cidade. Não é porque o Brasil ali finalizou que o pessoal não tem figurinha para trocar ainda. O evento busca incentivar o trabalho em equipe e celebrar o clima mundialista de 2026. Os moradores que quiserem aproveitar o recesso escolar também podem acessar diariamente a estrutura do espaço, que conta com mais de 20 mil livros e equipamentos acessíveis. Vamos falar da Avenida da República. Ela foi palco na manhã de domingo do tradicional desfile cívico em celebração aos 194 anos de Santa Isabel. O evento reuniu milhares de pessoas e contou com apresentações de escolas municipais, particulares, orquestras, projetos esportivos e entidades locais. Foi muito legal, olha, durante o ato cívico a Prefeitura apresentou os novos veículos que passam a integrar a frota da Secretaria de Saúde. O público também acompanhou manifestações culturais tradicionais da cidade, como a Orquestra de Viola Caipira e a Dança de São Gonçalo. Vamos ver como é que fica o tempo para amanhã? Em Suzano o dia inicia com tempo fresco e teremos previsão de chuva que se estende até o final da tarde. Mínima de 11 graus e máxima de 21. Em Arujá, o cenário se mantém com mínima de 10 e máxima de 22. E no próximo bloco tem o Lucas com seu Resenha na Rede, olha, trazendo todas as informações da Copa para você. Fica aí que a gente volta já já com todas as atualizações, viu? Hoje nós vamos falar de um clássico da culinária japonesa, o sukiyaki. O sukiyaki é um prato tradicional do Japão, muito apreciado em momentos de reunião com a família e amigos. Ele é preparado em uma panela na mesa, com ingredientes cozidos lentamente em um caldo saboroso à base de shoyu, açúcar e saquê. Cada momento traz uma combinação única de sabor e aconchego. E é aqui que entra o diferencial. A Goro traz ingredientes que faz toda a diferença no que realmente importa: o sabor, o momento e a experiência à mesa. Temos nossa linha de massa de peixe que entrega textura única e sabor marcante ao caldo. Tofu, leve e perfeito para absorver o tempero. Moyashi, que traz frescor e equilíbrio. E o agê, que intensifica ainda mais o sabor do sukiyaki. Com hortaliças selecionadas e a qualidade Goro,
O seu sukiyaki se torna uma experiência completa e autêntica. Experimente e sinta a diferença no sabor. Goro, qualidade e tradição japonesa na sua mesa, sempre fazendo o melhor para você. Fala pessoal da Rede Alto GT, sou o Lucas Barreiros, está começando mais um Resenha na Rede e hoje, infelizmente, para falar muito dessa eliminação da seleção brasileira diante da Noruega na Copa do Mundo de 2026. Então, a pior campanha da seleção aí em muitos e muitos anos, seleção brasileira caindo nas oitavas de final de uma Copa do Mundo, não é normal e nunca deveria ser normalizado. Mas infelizmente, essa seleção jogou abaixo do que esperávamos e abaixo do que eles mesmos podem produzir. A seleção brasileira criou bastante chances, criou umas chances interessantes, mas desperdiçou todas elas. Seja por milagres do Nyland, goleiro norueguês, que foi muito bem na partida, seja por incompetência nossa. Então, começando pelo pênalti na primeira etapa, Bruno Guimarães foi para a bola, telegrafou onde ia bater e o Nyland só caiu para fazer a defesa. Aí eu nem crucifico o Bruno Guimarães em si, um jogador que vinha sendo um dos principais, se não o melhor do Brasil na Copa, ali ao lado do Vinícius Júnior, mas não era para recair sobre ele essa responsabilidade de bater um pênalti no jogo desse tamanho. Era para o Vinícius Júnior, por mais que a decisão estivesse ali com a comissão técnica, com o Carlo Ancelotti já de ter falado, não, a lista de batedores é essa, o Bruno Guimarães, na ausência de Igor Thiago, Neymar e Rafinha, é ele quem bate. Mas, pô, camisa 7, destaque da seleção, artilheiro da seleção na Copa do Mundo, um dos principais jogadores do futebol mundial, não pode pegar a bola ali, ir para cima e decidir? Então, faltou isso. Faltou o Vinícius Júnior se portar como a estrela que ele é e o que ele vinha fazendo na Copa. A gente, obviamente, questiona muito isso, fala muito sobre o pênalti perdido, mas essa repercussão toda só tomou por quem foi que bateu. Não era para o Bruno Guimarães estar encarregado dessa responsabilidade. Ele é um ótimo jogador, mas não é jogador para decidir esses tipos de lance, esses tipos de jogos. Ele é um meio-campista muito bom, joga muito bem no Newcastle. Na seleção brasileira também vinha fazendo uma excelente Copa do Mundo, mas infelizmente ele foi mal demais, estava tremendo na base ali, aquela respirada mais funda, telegrafou, enfim. É até difícil encontrar palavras nesse momento, porque ao mesmo tempo que eu não quero criticar o jogador em si, eu preciso falar do lance que, infelizmente, foi uma displicência da seleção brasileira. A gente teve aqui, um total de estatísticas, 12 chutes da seleção brasileira, mas somente 4 no gol, contra 9 da Noruega e 5 indo ao gol. 66% de posse de bola para os noruegueses, com 653 passes trocados. Agora, olhem a estatística do Brasil. 34% de posse de bola para a seleção brasileira, com 313 passes trocados. Então, menos do que a metade de passes trocados da seleção norueguesa. Verdade, foi uma posse de bola ali que muitas vezes não foi efetiva, foi uma posse de bola mentirosa, né, que a gente fala, que fica aqueles toques mais para a zaga, para a lateral, sem ser efetivo, mas o Brasil também não pressionou, pô. Você pegar a seleção brasileira, fez só 7 faltas no jogo, a Noruega fez 4. O Brasil, depois que toma o gol ali no segundo tempo, ainda vou chegar lá, mas depois que toma o gol, o Brasil precisava ir para cima, precisava sufocar a Noruega. Mas não, deixou ali tranquilo para os noruegueses jogarem. E a gente segue, obviamente, falando também das substituições, porque o primeiro tempo ali foi o quê? O Brasil teve um momento, a Noruega teve um momento, tanto é que fez o gol que foi anulado logo no começo. Tivemos o pênalti, o Brasil meio que se destabiliza, mas depois volta a jogar bem. O Brasil termina jogando bem. O primeiro tempo termina como um pecado a seleção brasileira não ter balançado as redes. Foi por sorte e também por competência do Nyland, que os noruegueses não saíram perdendo na primeira etapa. Mas aí volta para o segundo tempo, o Ancelotti espera um pouco e muda. Quando ele muda, ele já vai tirando o Martinelli, que era um dos principais jogadores da seleção nessa partida, tá? O jogador vinha fazendo uma função interessante no jogo de ontem,
conseguiu fazer boas jogadas, teve chance, né, do cabeceio no primeiro tempo, acabou faltando um pouco ali, ou de tempo ou de altura também, mas acabou sofrendo. E depois foi substituído e colocou o Endrick. O Endrick entra para jogar... eu confundi aqui, pessoal. O Martinelli não sai logo nesse começo. É o Matheus Cunha que sai nesse começo. O Martinelli foi muito bem, tem toda essa questão que eu falei, mas o Matheus Cunha é o jogador que sai para a entrada do Endrick, e eu também não via precisão para isso não, tá? O Matheus Cunha não fazia um jogo ruim, não era uma partida maravilhosa do camisa 9, mas também ele estava bem, conseguia cumprir ali o que era necessário para ele, tanto é que ele que sofre o pênalti na primeira etapa. Colocou o Endrick, tudo bem, e aí a gente segue. O Endrick teve a principal chance da seleção brasileira com bola rolando e acabou desperdiçando. A bola, um passe magnífico ali para ele sai cara a cara com o goleiro, tenta ajeitar para o pé esquerdo, faz a finalização erroneamente, indo ali para fora, e infelizmente gerou comparações com nomes que ele não deveria ser comparado. Ronaldo Fenômeno, Romário. Pô, a seleção brasileira teve sim muitos grandes atacantes. O Endrick, acredito que pode ser um deles, pode ser um atacante de muito renome, um atacante de muita letalidade no futebol. Mas infelizmente, nessa partida de ontem, ele perdeu a principal chance da seleção brasileira. E isso não falo em tom de críticas ao jogador e tipo, pô, olha só o que vocês esperavam e ele fez isso. Não, mas era no tom de, pô, dava para ter feito melhor. Ele podia ter tomado uma decisão mais rápida e melhor. Quando ele jogou ali o corpo para tentar finalizar com o pé esquerdo, quando ele dá aquele outro toque, a bola já fica ruim, o goleiro já sai, ele fica mais fácil para ele abafar. Se ao invés dele chutar, que já estava em cima demais, ele leva para o fundo, tenta driblar o goleiro, ele dá um tapa, faria o gol. O lance caiu para quem era destro. Isso, ok, era mais fácil para quem era destro, mas dava para o canhoto também ter feito esse gol. E outra, um grande atacante também precisa finalizar com as duas pernas, né? Ou você viu o Romário, o Ronaldo Fenômeno sempre precisando virar pro pé bom deles. Não, o Mbappé não vai fazer isso. Do jeito que vier, ele vai decidir. Eu acho até que o Matheus Cunha podia ter feito algo diferente nesse lance. É óbvio, porque falar se é muito difícil, não sabemos se o Matheus Cunha estaria naquela movimentação, se ele entraria naquele passe. Então, tem muitas questões. A Noruega ficou muito tempo ali sem incomodar a seleção brasileira, o Haaland estava sendo neutralizado, estava tudo tranquilo. Depois de 10 minutos da entrada do Endrick, o Ancelotti muda, aí sim, sai o Martinelli para a entrada do Neymar e vem o Danilo Santos no lugar do Ryan. E o que acontece? O Endrick vira ponta direita, Neymar vira um falso 9, o Danilo recua ali para o meio campo. E nesse momento a seleção brasileira começou a ficar mais perdida do que nunca. O Neymar não ajudava muito defensivamente, também não conseguia criar muitas chances lá na frente, e o Danilo Santos entrou errando até o nome dele. Infelizmente é um jogador muito bom, mas ele, meu amigo, errou tudo que podia. Errou na defesa, errou na criação, errou no ataque, errou na forma de se posicionar, na forma de correr. E infelizmente chega no lance do gol da seleção norueguesa. Foi inclusive depois da entrada ali do Ederson, vem Ederson, sai o Bruno Guimarães, e a gente tem um Shidelup, um nome complicado, Shidelup, I don't know, não sei como se fala o nome do jogador que fez a assistência aqui da Noruega, mas ele pega muito livre, ele recebe ali pela ponta esquerda, olha para a área, domina, dribla, leva um pouco, e aí faz o cruzamento. No momento que ele faz o cruzamento, não tinha ninguém em cima dele. Não tinha ninguém. Simplesmente o cara dominou, levantou a cabeça, driblou, levou e aí colocou na cabeça do Haaland, que só teve o trabalho de atropelar o Gabriel Magalhães e aí cabeceou para o fundo do gol. Felizmente, a zaga do Brasil dormiu. O Gabriel, que marcou tão bem o Haaland ao longo do jogo, não conseguiu segurar o norueguês. Dessa vez ele adotou um outro estilo de marcação e aí o atacante de 1,95 m teve espaço para correr, impulsionar e subiu para cabecear para o fundo do gol. Logo na sequência, a seleção brasileira tentou, né? Tentou bastante, quer dizer, deveria ter tentado bastante. Não sei, parece que ficou atordoada a seleção. Não conseguia criar muito. Teve uma chance com o Casemiro que ele podia ter só cruzado o rasteiro para o Neymar chegar finalizando ali de encontro com a bola.
Infelizmente, ele fez um chutamento, que foi um cruzamento com um chute. E aí não foi nenhum e nem outro, então foi um chutamento que ninguém aproveitou, ninguém mandou pro fundo do gol. E aí, aos 90 minutos, cravados, Haaland domina e faz um gol absurdo. Simplesmente dominou ele de fora da área, Danilo estava na marcação dele, supostamente na marcação, não fez nada, deixou o cara dominar, girar e finalizar, bola passa debaixo das pernas do lateral brasileiro e morre no cantinho do gol, simplesmente entre a junção da trave e a rede. Então, sem chance de defesa pro Alisson, ele falhou, não sei o que. Meu amigo, não dava para defender, não dava para defender. Foi uma finalização muito difícil. E aí a seleção brasileira consegue o gol de honra já, na bacia das almas, como diz por aí, com o Neymar de pênalti. Aí sim ele foi, deslocou o goleiro, até brigou com o goleiro depois, mas 2-1 para a Noruega, seleção brasileira eliminada da Copa do Mundo de novo. Então, desde o título de 2002, Brasil colecionando decepções. 2006 para a França, 2010 para a Holanda, 2014, que por incrível que pareça, foi a seleção brasileira que mais perto chegou de um hexa, que perde na semi, infelizmente, 7-1. Depois, 2018, perde para a Bélgica, 2022 perde para a Croácia, e agora 2026 perde para a Noruega. Então, eliminações ridículas da seleção brasileira e uma seleção brasileira que você não sabe se terá algum futuro. Agora, início de um novo ciclo, a gente fica na expectativa para ver como que vai ser. Quais jogadores serão convocados, quais encerraram de vez seu ciclo na seleção e o que o Ancelotti vai fazer. Porque essa derrota aí tá na conta dele, tá? Não tá na conta somente de alguns jogadores. É principalmente pelo técnico. Mexeu mal, mexeu errado. Felizmente, fez o que fez ali na ordem de elaboração de quem bateria os pênaltis. E aí a seleção brasileira perdida acabou sendo derrotada pela Noruega. A Copa do Mundo segue, a Noruega vai enfrentar a Inglaterra nesse sábado, então o jogo acontece às 6 da tarde, era para ser da seleção brasileira, mas teremos Noruega e Inglaterra, acabei de falar para vocês, e também ficamos de olho para ver quais serão as definições de outros jogos, né? Hoje tivemos Portugal, Espanha em campo, também Estados Unidos, Bélgica entra em campo, ou melhor, estão em campo nesse exato momento. A gente segue acompanhando, tem a Argentina ainda que vai enfrentar o Egito, temos a França que enfrentará o Marrocos nessa próxima fase. A gente fica de olho para ver quem será o grande campeão da Copa do Mundo. O Brasil, infelizmente, foi eliminado, mas a gente segue te atualizando de todas as informações da Copa do Mundo aqui na sua rede Auto GT. Forte abraço, na próxima edição eu volto com mais atualizações do Mundial, hein? Não perca, até mais!